nacional também. O meu convidado agora é um dos maiores especialistas em economia agropecuária do Brasil, o professor Felipe Príncipe, que mais uma vez vem participar com a gente. Professor, boa noite, obrigado pela presença, bem-vindo novamente. Obrigado pelo convite, boa noite a todos os colegas da ABCZ TV. Professor, nós vimos aí que a economia se estabilizou no período de pandemia justamente ao trabalho do nosso agronegócio, né? Foi então o destaque quando nós estávamos na parte mais aguda da pandemia. Nós podemos continuar dizendo que a grande mola propulsora da nossa economia continua sendo o agronegócio? Sim, César, se nós olharmos os 2 últimos anos, nós tivemos uma taxa de crescimento média da agropecuária de praticamente 10% ao ano, né? Aí no biênio 2020-21, enquanto o PIB nacional, considerando aí todos os setores da economia, ele praticamente ficou estagnado, teve um aumento ali de 0,7%, né, considerando a recuperação do ano passado, após a queda de 2020. Então nós sabemos que hoje o PIB do agronegócio ele representa 27,4% do PIB do Brasil, que é o maior número desde 2004, segundo dados aí do CPEA. Então nós esperamos que para esse ano corrente, 2022 e 2023, essa participação ela continue sendo importante para impulsionar não só o crescimento dentro da porteira, né, César? Porque quando a gente fala de agronegócio, nós não estamos falando apenas da atividade agrícola e pecuária ali do agricultor, mas de toda a cadeia de insumos, de maquinários, de tecnologia que representa aí a cadeia produtiva do agronegócio. O senhor disse aí da possibilidade de se manter. A gente sabe que os nossos criadores têm uma necessidade muito grande da participação destes eventos físicos, presenciais, para trazer informações, como nós vimos no bloco anterior, de discussões tecnológicas, de tendência, de mercado, financeiras. Com essa retomada das feiras presenciais, o senhor acredita que possa haver um crescimento um pouco mais expressivo e mais acentuado, justamente por conta desses encontros presenciais que voltam a acontecer Brasil afora? Eu acho que sim, César. E se nós olharmos os próprios números das feiras que foram realizadas ao longo dos 5 primeiros meses desse ano, todas elas praticamente tiveram volumes aí muito expressivos, com aumentos até de 2 a 3 vezes o volume de negócios e também de público em relação a 2019, né, quando nós tínhamos ainda as feiras presenciais que foram paralisadas aí no período de pandemia. Então nós consideramos que os eventos eles são muito importantes em 3 aspectos, né, que a gente sempre gosta de falar dos impactos das feiras, com resultados em 3 aspectos. O primeiro é na economia local, daquele município que está recebendo todos os visitantes de fora, movimentando não só a agropecuária local, mas também toda a parte de rede hoteleira, de restaurantes, né, de infraestrutura e até mesmo de turismo, né, que representa aí a recepção de todo o público. O segundo, que é na própria agropecuária local e também nacional, porque muitos das empresas que estão ali, de maquinários, de tratores, colheitadeiras, empresas de insumos, empresas de melhoramento genético e tantas outras, né, ferramentas de gestão de fazendas que estão participando das feiras, elas fazem negócios que acabam sendo levados para suas matrizes, né, e isso representa um impacto nacional também aí na economia do agronegócio. E o terceiro aspecto, César, que a gente gosta de falar, que é muito importante aí no caso das feiras agropecuárias, é o que a gente chama de economia criativa, né, que é aquele contato físico que é tão importante e que os produtores podendo conhecer em loco, né, as novas tecnologias que estão sendo lançadas, os maquinários, todas as ferramentas de pontas que estão sendo embarcadas hoje, seja na questão de manejo de lavouras, ou seja na questão genética da pecuária, esse encontro ajuda muito a desenvolver a questão de novos negócios, né, que são feitos, de novas ideias que surgem tanto para os produtores quanto para os fornecedores dessas empresas de tecnologia. Então, esse é um impacto que a gente chama de um
ativo intangível, né? É algo que não se mede em números, mas que a gente sabe que é muito importante aí na criação de conhecimento, tecnologia e inovação para o agronegócio brasileiro. Professor, eu gostaria também que o senhor comentasse de um outro possível ativo intangível, que seria a imagem do nosso agronegócio para o exterior. Quando nós realizamos essas feiras com números expressivos de movimentação, como a Exposebu, que eu trouxe agora no início da nossa edição e relembrei no início da nossa conversa, as outras feiras, como o senhor disse aí, grandes 5 feiras que realizamos nesse primeiro semestre, a imagem do país como um país economicamente ativo e também produtivo na área da agropecuária também se destaca e atrai possíveis novos investidores, né? Com certeza, César. Essa questão da imagem do Brasil perante o mundo tem sido muito importante, porque esses números todos que nós comentamos de taxa de crescimento do agronegócio têm saltado aos olhos dos investidores estrangeiros e que enxergam no agronegócio um segmento muito dinâmico, muito atrativo, seja através de aquisição de ativos, de terras, de maquinários, de entrada com soluções financeiras, soluções genéticas para o nosso país, dentro do segmento do agronegócio. Então, nós consideramos as feiras agropecuárias como uma forma de demonstrar essa força do agronegócio, esse dinamismo que significa uma junção de diferentes atores, né, dentro do agronegócio, como o setor público, o setor privado, produtores nacionais, capital estrangeiro, e todos eles se unem para fomentar e para viabilizar essas feiras agropecuárias que demonstram para fora como o agronegócio brasileiro é cada vez mais organizado, e os próprios números desse ano têm do interesse em busca de tecnologia, investimento, inovação, e isso certamente reflete muito positivamente para a imagem do agronegócio brasileiro perante o mundo. Conversei com o professor Felipe Prince, que é economista e CEO da Intercred. Professor, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no ABCZ News. Até a nossa próxima conexão. Obrigado, César. Um abraço.